Saudações, povo Blue, bem-vindos ao Chelsea Fan BH. Tudo normal em Stamford Bridge, né, povo Blue? Chelsea em campo, mais uma derrota. Chelsea vs Brentford, Premier League 2022-23, rodada 33. Jogo na quarta-feira, dia 26 de abril de 2023, às 16 horas de Brasília, 20 horas de Londres. Final de temporada bem decepcionante, bem preocupante, mas o nosso fanatismo nos permite ou não nos deixa parar de acompanhar o Chelsea Football Club, o orgulho de Londres, né? Que costumava dar uma grande satisfação para a torcida. Mas tudo normal em Stamford Bridge. Dias de jogos do Chelsea costumavam ser motivo de celebração, satisfação e orgulho, né, para a nossa torcida. Neste ciclo de verdade, 2022-2023, transformou-se apenas em lamentação e decepção jogo após jogo. Os Blues, que possuem grandes jogadores no elenco, mas um péssimo time quando está em campo, não importa a variação. E tem peças no elenco que poderiam mudar pelo menos nesse final. O Chelsea jogou em casa contra os Brentford, né? Uma das equipes emergentes da Liga Inglesa, e recentemente o Brentford, que ficou mais de 70 anos sem disputar a primeira divisão inglesa e já há 2 temporadas está aí fazendo bonito, cumprindo um papel satisfatório na Premier League. O torcedor Blue ficou decepcionado novamente na rodada 33 da Premier League. Frank Lampard, ídolo, né, tem que sempre que ser registrado isso, maior artilheiro dos Blues, e comandante interino, chegou para comandar os Blues em 11 partidas, agora restam 6 e ainda não conseguiu um mísero pontinho sequer, não ousou na escolha inicial, né? O Lampard está indo na sua convicção, está indo no time regular que o Chelsea tem, exceção quando precisa de mudanças obrigatórias devido a desfalques ou suspensões, né? O Lampard teve desfalques, Havertz, Reece James, Mount, James e Mount, inclusive saíram notícias de que nessa temporada o James é certo, o Mount tem alguma dúvida, mas é bem possível que não joguem mais durante a temporada. Teve o Kalidou Koulibaly com uma lesão, restando agora 6 partidas, é outro que provavelmente não atua mais pelo Chelsea. Não é certo, mas é bem possível. E tendo esses desfalques, Frank Lampard escalou Trevoh Chalobah e nosso capitão César Azpilicueta, que há tempos não entrava em campo para honrar o manto do Chelsea Futebol Clube. Nosso capitão espanhol, defensor César Azpilicueta. Só que o Frank Lampard não deu oportunidades para atletas que a torcida cobra muito, questiona, porque estão no elenco, fazem parte do Chelsea Futebol Clube, eles que podem ser úteis para o futuro do time, mas não recebem oportunidades nessa temporada decepcionante e perdida, né? E o Lampard poderia fazer, não tem mais nada a temer, faz tempo nessa temporada 2022-2023 do futebol europeu, né? O Lampard registrou sua 5ª derrota desde que assumiu o cargo de treinador da equipe, onde é o maior goleador da história, excelente meio-campo, 211 gols, hein? Inclusive, durante a semana, os Blues receberam a visita do cara que foi durante muito tempo, até 2013, o maior goleador, Bob Tumbling. Foi ultrapassado por Lampard em 2013,
quando o Lampa marcou 2 gols contra o Aston Villa no Villa Park. O Lampa fez 203 gols, deixando o Bob Tumbling com 202. Bob Tumbling que visitou o Cobham, tirou fotos e teve boas conversas registradas nas redes sociais do Chelsea durante a semana. Enfim, o Chelsea foi derrotado mais uma vez pelo Brentford, do bom treinador dinamarquês Thomas Frank, e que segue estacionado na segunda parte da tabela de classificação. Os Blues, há tempos, na parte baixa, só que ainda antes era a primeira página, ficou muito tempo ali na 7ª posição, aí foi caindo, depois mais um longo tempo em 10º, já faz umas 3 semanas, ainda com o Graham Potter, virou a página e está ali no 11ª posição, 10 pontos à frente do 18º, que é o primeiro a ser rebaixado. Ainda restam 18 pontos de disputa e o Chelsea tem 10 na frente. Ainda tem uma gordura, mas tem que tomar muito cuidado. É improvável um descenso do Chelsea para a Championship, mas do jeito que o time joga, vai saber se vai ganhar algum jogo até o final da temporada, né? O Orgulho de Londres só venceu o Brentford nas estatísticas nesse jogo em Stamford Bridge. O goleiro Raya até apareceu, bom goleiro especulado no Chelsea. Fez algumas defesas, mas tranquilas. A bola chegava e evitava. O Chelsea, muitos erros de passe. Jogadores no meio-campo que decepcionaram. Mais destaque negativo no geral do que positivo. E lembrando que agora, com essa derrota de 2-0, é o segundo jogo Chelsea-Brentford no Stamford Bridge e o Chelsea não consegue vencer. Lembrando que na temporada passada o Chelsea foi goleado pelo Brentford por 4-1 e agora 2-0, né? Quem assistiu o jogo observou mais de 90 minutos de um confronto onde o Chelsea dava aquela sensação de desânimo em campo. Muita posse de bola, toque. O Brentford se precavia, fazia o seu jogo de defesa, mas era um time que também ia para o ataque, nada de retranca. O jogo ficou ruim, desempenho por culpa do próprio Chelsea mesmo, né? E essa sensação de desânimo mostrava Mateo Kovacic como um destaque negativo, mais uma vez, contra o Real Madrid. Já teve atuação ruim, o Kovacic não está bem. Inclusive é um jogador que tem muitos jogos registrados com a camisa do Chelsea, mas não faz gol e também pouquíssimas assistências. Hora de rever a posição de Mateo Kovacic na equipe Blue. E o meia croata tá devendo explicações para a torcida Blue, hein? O Chelsea cometeu muitos erros, não concluía as jogadas. O Frank Lampard, quando era mostrado na lateral do campo, era a imagem de pura apatia. Parecia não acreditar no desempenho do time, que segue acumulando derrotas e escancarando a cada dia a péssima temporada de futebol. E na coletiva pós-jogo teve mais. O Frank Lampard, né, aí aquela coisa, parece que o treinador não consegue se descolar da imagem de jogador, né? Frank Lampard manteve o discurso de proteção dos atletas, coisa que já está incomodando muito a torcida, porque que exige mudanças. Tá certo que o torcedor não está dentro do clube, mas toda a imagem, todo jogo após o revés, seja em casa ou fora, aí tem um registro dos donos indo ao vestiário. Isso já não está fazendo mais efeito há pelo menos 3 ou 4 partidas. O que adianta o Todd Bowley e o Eghbali irem ao vestiário e explicarem quanto gastaram, quais foram as mudanças do time, e no jogo seguinte os atletas fazer parecer que não estão adiantando nada. Então essas ações dos donos aí
parece que isso é só para marcar posição. Eles não precisam disso, porque eles já são o dono de tudo, eles fazem o que eles quiserem. O diagnóstico tem que ser feito sobre atletas que não rendem. Então o Chelsea, tomara que tenha uma mudança bem grande para a próxima temporada. Frank Lampard manteve a proteção aos atletas. Donos marcam presença e fazem ali uma pressão nos jogadores, mas não está fazendo mais efeito não. O Brentford balançou as redes do Kepa 2 vezes, uma em cada tempo, uma depois da cobrança de escanteio, bola aérea, acabou sendo desviada no Aspilicueta, a bola bateu para dentro do gol, balançando a rede do nosso goleiro espanhol, aos 37 minutos, 1-0, frustração, passa aquele filme de temporada ruim, é a famosa manteiga que cai virada para baixo, né? O jogo já estava no final da primeira etapa. Chelsea não criava, errava. Destaques para Kanté, para Enzo Fernandes, positivos, né? Destaques positivos. O Thiago Silva sempre. Esses são os caras que serão cruciais para o próximo período, temporada seguinte de 23-24. No segundo tempo, mais um gol. O Mbeumo, aos 78, já no final. Isso mostra como o Brentford cozinhou, né, bem o jogo, fez a sua maneira, estava controlando demais o jogo. No final, o Thomas Frank até falou na sua coletiva que ficou impressionado como foi a maneira que o Chelsea respeitou o Brentford. Ele esperava um Chelsea mais agressivo, como sempre é nos jogos em Stamford Bridge, né? Bateu, o Chelsea venceu mais uma vez. Agora 4 jogos de Premier League. E o Chelsea, 2 derrotas. Na estatística da Premier League, o Chelsea agora ficou atrás dos Bees, do Brentford. Mais um rival de derby, né? Enfim, Chelsea 0, Brentford 2. Na ponte. Ainda restam 6 jogos a serem disputados pelo Chelsea até a rodada 38 da Premier League 22-23. Os adversários são Arsenal, líder, mas que acabou vendo o City aproximar demais. O Bournemouth e o Nottingham Forest, equipes que brigam contra o descenso para Championship. Manchester City, né, que briga com o Arsenal aí pelo título. Tem 2 jogos a menos do que o rival londrino e é bem provável que ultrapasse, seja o campeão inglês de 22-23. O Manchester United, que era para ter sido nosso adversário na rodada passada, mas teve o jogo adiado. Chelsea e Manchester United se enfrentam no dia 25 de maio. E por último, na rodada 38, dia 28 de maio, Chelsea em casa joga contra o Newcastle United. É o grande time, né, sensação da atual temporada. E após anos aí, vai voltar. Tomou uma vaga que sempre foi do Chelsea durante 20 anos aí e vai estar na próxima Liga dos Campeões da Europa. O Chelsea vai ficar fora de competição europeia. Arsenal, Manchester United e Newcastle retornando para a Europa. Fica a pergunta se o Chelsea conseguirá algum triunfo até o dia 28 de maio, data da última rodada da Premier League. Chelsea 0, Brentford 2, vaias e alguns torcedores deixando o Stamford Bridge antes do término da partida. Temporada decepcionante. Para os fanáticos pelo Chelsea Futebol Clube, neste atual momento, sobrou apenas o entretenimento. E um entretenimento muito ruim, por sinal, porque o Chelsea só perde. Chelsea 0, Brentford 2. Rodada 33 da Premier League. Saudações, povo blue. Bandeira azul, sempre lá no alto. Valeu!